Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco mais fundo numa coletiva de imprensa que, olha, deu o que falar no futebol. Opa! Vamos analisar a reação do Roger Machado, técnico do Inter, depois de uma vitória, digamos, apertada pela Copa do Brasil. A nossa fonte aqui é uma matéria lá do GE, de 29 de abril de 2025. Isso aí. O contexto é aquele, né? Inter 1, Maracanã 0. Vitória veio, mas, assim, a atuação não convenceu muito não, gerou debate. Normal, né? Mata-mata é tensão. Total. E o ponto central pra gente aqui é o desconforto do Roger quando perguntaram do Ener Valencia, sabe? E uma suposta falta de comprometimento. Vamos tentar entender isso melhor. Exato. A ideia é pegar o que foi dito, né, o que tá na matéria, pra entender a visão do técnico, como ele lida com o jogador sob pressão, essa cobrança por resultado. Que é sempre imediata, né? Sim. E como as críticas de fora chegam lá dentro. O que essa situação específica, o que ela mostra dessa dinâmica atleta-treinador-imprensa, né? Boa. Então, para contextualizar rapidinho, o próprio Roger admitiu, né, falou que o time jogou abaixo da expectativa, foi honesto. Sim, o Inter teve volume, criou chances, mas na hora H, pouca eficiência. E ainda teve aqueles 2 gols anulados pelo VAR, lembra? Um do Wesley e outro do Raikkonen. Nossa, e o pênalti perdido pelo Alan Patrick. Pois é, muita coisa num jogo só pra justificar o placar magro, né? É interessante ele falar que o jogo foi não vistoso, bem direto. Mas ao mesmo tempo ele já emenda falando da importância da vantagem no jogo de ida. Pragmático, né? Totalmente. Tipo, ok, não foi bonito, mas fizemos o dever de casa, levamos a vantagem. É uma gestão ali, né, no momento. Reconhece a falha, mas valoriza o resultado. Um equilíbrio difícil. Com certeza. Mas aí o clima esquentou mesmo foi na pergunta sobre o Ener Valencia. Ali a coisa mudou. Foi. A pergunta foi incisiva, né? Questionaram o rendimento dele e, mais ainda, insinuaram essa tal postura descomprometida. E sugeriram um menino Raikkonen, de 16 anos, no lugar dele desde o início. Foi isso, né? Exatamente. Quase colocando em xeque a escolha do treinador ali na hora. E a reação do Roger, segundo a matéria, foi de claro desconforto. Diz que ele até levou o tom de voz. O que não é muito perfil dele, né? Não, mesmo. A matéria frisa isso, algo que não é do seu feitio. E ele defendeu Valencia com força. Lembrou do histórico recente. Aquela parte foi forte. Muitos o pediam e agora se diz que ele tá de má vontade. Não funciona dessa forma, não trabalha assim. E ainda falou da gestão de vestiário, né? Que é algo interno, complexo. Esse ponto do vestiário é crucial, né? Proteger o jogador publicamente às vezes é mais importante que qualquer esquema tático. Com certeza. Mas o que me chamou mais atenção foi a crítica dele à rapidez com que a opinião muda, sabe? A tal volatilidade. Aquela frase. Na opinião do ambiente externo, o melhor é sempre quem tá fora. Uma alfinetada direta, né? Nessa cultura de caça às bruxas e memória curta que a gente vê muito no futebol. E ele usou um exemplo prático pra isso. Lembrou que não faz muito tempo a pressão era pra colocar o Valencia no lugar do Borré. O Borré que era o criticado da vez. Nossa, é verdade. Eu tinha esquecido disso. É quase tão vendo como funciona? Ele usa essa inconsistência de fora pra validar as decisões dele, que precisam ser mais técnicas, né? Menos no calor do momento. Faz todo sentido. Ele tá pedindo menos paixão e mais análise, basicamente. Exatamente. Ele fala, não podemos fazer julgamentos precipitados e envolvidos com sentimentos do coração. E aí vem um ponto-chave pra mim. Ele tira o peso só do Valencia. Assim, quando ele disse que não foi só o Valencia. Isso. Não foi só o Valencia que não esteve bem. Ele joga pra equipe. Diz que o desempenho abaixo foi coletivo. Isso protege o jogador e reforça a ideia do grupo, né? É uma estratégia de comunicação inteligente ali na hora da pressão. Então, o que fica dessa análise toda é, nossa, como é complexo gerenciar um time de futebol. Uma corda bamba. Totalmente. A fala do Roger mostra essa tensão. Resultado imediato versus o que o jogador já entregou. Proteger o grupo versus essa pressão externa que ele mesmo diz que muda toda hora, que é meio contraditória às vezes. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Pra pensar mesmo. Se a defesa do técnico se baseia tanto no histórico do jogador e no fato de que ele já foi pedido antes por essa mesma opinião pública, Onde você quer chegar? qual o prazo de validade desse crédito? Sabe, tanto pro jogador quanto pro técnico. Até quando o passado consegue segurar a barra do presente no futebol de hoje, que é tão imediatista? Boa pergunta. E qual rápido uma atuação, um jogo, pode simplesmente virar a chave e construir ou desconstruir totalmente a imagem de um profissional? Fica aí pra gente pensar.